Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar o sistema sensorial, tá? É um assunto extenso, então eu dividi em duas partes. Então vamos lá. O sistema sensorial, ele é composto de 5 sentidos: a visão, a audição, tato, olfato e paladar. Então hoje nós vamos falar só da visão, tudo bem? Então, assim, olhos, pele, orelhas, língua e as fossas nasais são considerados órgãos transdutores. O que é isso? São órgãos que transformam os estímulos do ambiente em impulsos elétricos. Então, assim, que vocês já aprenderam que o impulso elétrico vai sendo passado de neurônio para neurônio até chegar ao sistema nervoso central. Então, todos esses sentidos precisam passar por impulsos elétricos para poder chegar no cérebro, onde vai interpretar todos esses sentidos, tá? Então, esses impulsos, eles vão chegar lá no cérebro e aí sim você tem a interpretação de toda esse estímulo que foi captado. Então, por exemplo, ó, o nariz. Então, captou aqui o cheiro, que no caso você não está sentindo, né? Mas entrou aqui o cheiro que vai ser levado, tem os impulsos elétricos, vai ser levado até o córtex olfatório e é aqui que vai ter a interpretação das partículas que entraram pelo seu nariz. E aí você reconhece o cheiro. Olho, a mesma coisa. Então, entrou a luz, aí só que você ainda não formou a imagem. A imagem vai ser formada quando fizer todo esse caminho através dos neurônios e vai chegar no córtex visual, que é aqui atrás. Aqui sim vai interpretar o que realmente você está enxergando, tá? A língua também tem lá as papilas gustativas, que depois na outra aula eu vou explicar com mais detalhes, mas captou aqui, tá? E aí ela vai ser levada até essa parte que é o córtex gustativo, tá? O som, a mesma coisa, entrou as ondas sonoras, fez todo esse caminho, tá? Até chegar aqui nessa parte que é o córtex auditivo. Aqui a dor, a temperatura, a pressão, a propriocepção. Essa propriocepção é que existem sentidos dentro de nós, ou seja, órgãos que têm essa sensibilidade, independente desses 5 que nós estamos falando, tá? Olfato, paladar, visão. Então, tudo isso que nós estamos comentando, existe a propriocepção, que é uma percepção de estímulos, mas que é feita internamente. Então, isso que é propriocepção, independente desses 5 que nós estamos falando. Então, toda essa parte de dor, de temperatura, de pressão e essa propriocepção são interpretadas aqui no córtex somestésico, tá? Então, aqui acho que dá para vocês perceberem mais ou menos aí pelas cores, né? Para ter uma ideia da posição que fica aqui, ó, o córtex gustativo, o córtex olfatório, aí aqui em azul o córtex somestésico, né? Aqui o córtex auditivo em verde e o visual que fica aqui atrás, certo? Então, sem a interpretação aqui, nós não temos sentido nenhum, tá? Percepção nenhuma dos sentidos. Existem receptores especializados em captar cada um dos diversos tipos de estímulos, tá? Assim como vocês viram que no cérebro
tem as áreas específicas, também existem receptores específicos para cada estímulo. Então, a natureza desse estímulo, eles podem ser quimiorreceptores, que eles vão detectar substâncias químicas. Então, isso vai acontecer através do paladar e do olfato, tá? Então, é uma percepção de substâncias químicas, por isso que é chamado de quimiorreceptor. Os fotorreceptores, foto é luz, então vai detectar estímulos luminosos. Então, aqui é a visão. Termorreceptores, que eles vão detectar estímulos térmicos, tá? Então, que é através do tato. Então, pessoal, o que eu tô dizendo assim, se você encostou a mão em alguma coisa quente, alguma coisa fria, tá? Agora, o fato de nós sentirmos calor e frio são os próprios receptores que estão internamente nos nossos órgãos que vão dar essa sensação, certo? De calor, de frio. Então, é diferente do que eu tô falando aqui. Aqui eu tô falando de você ter o tato, encostou em algo quente ou frio. Então, isso é chamado de termorreceptor. Mecanorreceptor vai detectar estímulos mecânicos, tá? Então, através do tato, que aí envolve você sentir uma pressão, se está apertando, se está apertando em algum lugar, você sente essa pressão pelo tato, tá? E a audição, no sentido de captar essas ondas sonoras, tá? Agora, a partir de agora, até o final da aula, nós vamos falar só sobre visão, tá bom? E aí, na outra aula, nós vamos falar os outros sentidos. Então, é através da visão que nós somos capazes de distinguir cores, formas, a distância dos objetos, enfim. O ser humano, ele tem dois globos oculares que situam-se em cavidades ósseas e essa cavidade é chamada de órbita. Um globo ocular, ele possui aproximadamente 24 milímetros de diâmetro antero-posterior, quer dizer, da frente até o final do globo ocular, e 12 milímetros de largura, tá? Então, tudo isso aqui é o globo ocular. Então, aqui, antero-posterior, tá? Então, desde aqui do começo até o final. Tudo bem? Então, agora eu vou falar para vocês das membranas e dos meios transparentes do globo ocular. As membranas são três: é a esclera, a coroide e a retina. Os meios transparentes é a córnea, o humor aquoso, a lente, ou também chamada de cristalino, e o humor vítreo, tá? Então, tudo isso aqui é transparente. Então, agora eu vou explicar cada um para vocês. Membranas. Então, esclera, ela é a membrana externa, tá? Constitui toda a parte externa, ela tem a cor branca, é o branco dos olhos, tá? Ela é fibrosa, ela é resistente e ajuda na proteção dos olhos. Então, aqui está a esclera, certo? Então, essa parte branca que ela vem desde a frente, mas ela vai lá para trás do globo ocular, é toda a volta, tudo bem? Então, isso que é a esclera. A retina é uma membrana interna, tá, do globo ocular e na retina situam-se várias células nervosas que são especializadas em captar os estímulos luminosos e levá-los para o nervo óptico. Essas células especializadas são chamadas de cones e bastonetes. Então, vou explicar aqui para vocês. Essa é a retina, ó. Lembra que a gente já falou da esclera, que é todo esse branco e vai aqui para trás, ó, azulado aqui e volta. Então, tudo isso aqui é esclera. Aí, a retina é aqui, ó. Então, essa parte aqui, tá vendo? Então, aqui na retina é que tem as células que são especializadas em captar esses
estímulos luminosos. Então, aqui estão essas células. Então, tem os cones, que tem esse formato, e tem os bastonetes. Esses cones, eles ficam concentrados nessa fóvea, tá vendo? Então, essa partezinha aqui tem uma concentração bem grande dessas células chamadas cones. E são essas células que que são sensíveis à luz e permite que a gente consiga enxergar as cores. Agora, os bastonetes, eles ficam mais para a periferia da retina, não aqui nessa parte central, então eles ficam mais para cá. Esses bastonetes é que vão permitir que a gente consiga enxergar com baixa luminosidade, tá? Então, mesmo no lugar escuro, nós temos uma visão daquele local escuro. Então, quem permite isso são os bastonetes, certo? Esse ponto cego aqui não forma imagem nenhuma, não tem cones e não tem bastonetes, certo? É justamente a localização aqui a partir do ponto cego que vem o nervo, que vocês vão ver depois no outro slide. Aqui vem o nervo óptico que vai levar toda essa informação até aquele córtex visual que eu mostrei para vocês, que fica na parte de trás do cérebro, tá bom? Coroide. Ela está localizada entre a esclera e a retina. E ela é rica em vasos sanguíneos. Então, por ser rica em vasos sanguíneos, é ela que permite a oxigenação, porque é o sangue que leva o oxigênio para os olhos, tá? Então, olha só, aqui está esclerótica, é esclerótica ou esclera, tá? Mesma coisa. Que é o branco do olho que está envolvendo até a parte de trás. Então, o que é a coroide? Então, imagina aqui, ó, tirou um pedaço desse branco. A parte de baixo é a coroide. Então, é a camada de baixo. E ela é rica em vasos sanguíneos. Isso envolve o globo ocular todo, tá? Dentro dessa coroide fica a íris, que ela tem a forma de um disco e é ela que dá a coloração dos olhos. Então, existem os pigmentos dentro dessa íris que vai determinar a cor dos olhos. E dentro dessa íris fica a pupila. Então, a pupila que recebe a luz e aí vai variar o tamanho dela de acordo com a intensidade da luz, certo? Então, por exemplo, ó, aqui está a íris, né, que dá a coloração do olho, e a pupila que fica aqui na íris. Então, essa pupila, se tiver claro, essa pupila vai estar contraída, ela vai estar pequenininha. Se tiver um lugar escuro, essa pupila vai estar dilatada. Então, existe esse mecanismo de contrair ou relaxar a pupila, mas relacionado aos estímulos luminosos. Então, por isso que assim, quando nós vamos no oftalmologista e ele dilata a nossa pupila, justamente pingando colírio, né? Justamente para ele poder fazer o exame e ele precisa dela dilatada, nós sentimos dificuldade depois de enxergar, por quê? Porque nós estamos no claro com uma pupila dilatada. Então, isso dificulta a nossa visão, até ela contrair novamente depois que perdeu o efeito do colírio que foi colocado, tá? Então, agora nós vamos falar dos meios transparentes. Falamos das membranas, agora nós vamos falar dos meios transparentes. A córnea. Ela é uma lente natural, tá? E ela é muito importante para os olhos. Ela que vai mudar o caminho da luz que entra. Isso é chamado de refração. Como assim mudar o caminho da luz? Então, por exemplo, ó, quando você coloca uma colher num copo de água, essa colher parece que ela está dobrada.
Então, isso que é uma refração, tá? E é isso que a córnea vai fazer. Ela vai modificar esse caminho da luz para chegar até a retina, porque a imagem ela tem que ser focalizada na retina, certo? É um tecido totalmente transparente, semelhante a um vidro de um relógio, tá? Que tá ali para proteger toda a estrutura interna do olho, né? E não é facilmente visto. Você não vê uma membrana ali. Na verdade, a córnea é a parte transparente da esclera, que é o branco do olho, né? Então, olha aqui, ó. Aqui tá a esclera ou esclerótica, que eu falei para vocês que é toda essa parte aqui, ó, o azul e o branco aqui na frente. E a córnea é só esse pedaço. Então, ela é a parte transparente da esclera, tudo bem? Aí vem o humor aquoso. Ele é líquido, ele é transparente e ele situa-se entre a córnea e a íris. Olha aqui, esse é o humor aquoso. Então, ele está entre a córnea e a íris, que é aqui onde tem a cor do olho. Então, aqui fica o humor aquoso. A lente, que também é chamada de cristalino, é sólido, é transparente e tem um formato biconvexo e está situada atrás da íris. Então, olha aqui, esse é o cristalino, tá atrás da íris, tá? Então, é esse cristalino, tá vendo que ele tá ligado a músculos aqui, ó, aqui e aqui. Então, esse cristalino, ele vai se movendo, acomodando a imagem a ser captada, dependendo do que você está enxergando, se está perto ou se está longe. Então, se o objeto está aqui, pertinho do olho, aqui, tá? Você está olhando alguma coisa perto, então ele vai ficar mais contraído, fica mais gordinho aqui, não fica esticado. Se você está olhando alguma coisa longe, tá? Um objeto longe, então essa musculatura vai puxar para ter essa acomodação do cristalino e ele vai ficar mais comprido aqui e mais estreito, certo? Fica esticado, que é justamente para acomodar a visão de longe, de alguma coisa que você está enxergando longe, tá? Então, o cristalino é muito importante nessa acomodação da imagem, de perto ou de longe. O humor vítreo, ele situa-se na camada posterior do olho, então ele fica atrás da lente, ou cristalino, né, que nós falamos agora. Ele é gelatinoso, ele é transparente, ele é avascular, ou seja, não tem vaso sanguíneo. E ele ocupa 2/3 do volume e do peso do olho. Então, ele preenche todo o espaço interno, que é toda essa parte, tá? Então, esse é o humor vítreo, ele vai preencher todo esse espaço, tudo bem? Mecanismos de proteção do globo ocular. Pálpebras. Então, as pálpebras são membranas, tem a superior e inferior, que protege os olhos de agressões no meio ambiente e ajudam na lubrificação. Os cílios são pelos que protegem os olhos contra a poeira e o excesso de luz. As sobrancelhas, que vai proteger os olhos contra o suor e vai espalhar esse suor para os lados. As glândulas lacrimais, que fabricam a maior parte do líquido das lágrimas. Essas lágrimas servem para limpar, para nutrir os olhos e vai facilitar o ato de piscar, tá? As lágrimas também são bactericidas, que elas têm substâncias que eliminam determinados tipos de micro-organismos.
Então, aqui, olha, tem a glândula lacrimal, tá? Então, quando a gente pisca, essa lágrima é espalhada aqui pelo olho. Então, olha, aqui tem um ponto lacrimal superior e um inferior. Aqui tem esse canalículo, superior e inferior também. Vai cair aqui nesse saco lacrimal e vai escorrer pelo canal lácrimo-nasal. Por quê? Porque escorrendo aqui, essa lágrima depois vai ser reabsorvida pelo nariz, certo? Então, esse é o caminho da lágrima. Produziu aqui, piscou, ela espalhou, aí ela vai fazer esse caminho, vai passar aqui, vai descer e vai ser reabsorvida pelo nariz. Tudo bem? Músculos do globo ocular. Então, tem os músculos, eu já comentei com vocês aquele músculo interno que vai facilitar a acomodação do cristalino no objeto perto ou longe. Esses músculos que eu vou falar agora são extraoculares. Então, são 4 músculos retos e 2 oblíquos. Eles mantêm o alinhamento dos olhos, tá? Então, mantendo esse alinhamento, ele possibilita a formação da imagem em determinados locais da retina, porque é lá na retina que essa imagem tem que fixar. O desalinhamento dos olhos é chamado de estrabismo, e ele acontece por uma disfunção desses músculos extraoculares. Então, olha aqui, esses são os músculos que eu falei, tá? São extraoculares, tá? Da parte de fora. Então, tem esse oblíquo superior e o oblíquo inferior, certo? Aqui. Aí tem esse reto lateral, tem o reto superior, tem o reto medial e o reto inferior. Então, todo esse alinhamento aqui é que mantém o nosso olho pronto para receber essa luz e levar até o final lá do globo ocular por dentro, que é onde tem a retina. Agora, o estrabismo é uma disfunção desses músculos, e aí existem 4 tipos de estrabismo. Então, tem pessoas que o músculo tem uma disfunção que faz com que o olho fique aqui virado mais para a parte inferior, que é chamada de hipotropia, e outras fica mais para cima, que é a hipertropia. Então, são disfunções em partes diferentes dos músculos. Tem a exotropia, e essa que é o contrário, que é a esotropia, certo? Um fica mais para fora e o outro fica mais para dentro. Tudo bem? Então, tudo isso daqui são tipos de estrabismo. Como enxergamos? Então, a luz vai chegar nos olhos e ela vai trazer todas as informações de onde você está ao redor, né, do ambiente. Então, aqui, por exemplo, está um objeto. Então, vai captar essa luz, e aí, olha, percebe que esse objeto vai ser fixado na retina, mas ele é fixado de ponta cabeça, certo? Quem vai interpretar essa imagem e arrumar, né? No caso, vai desvirar, é o cérebro. Então, até então, nós captamos e ela vai ficar aqui na retina de ponta cabeça, certo? Aí esses olhos vão transformar a energia luminosa em pulsos elétricos que vai ser levados para o cérebro. O cérebro vai interpretar e vai formar a imagem, que eu já falei para vocês. Então, esse é o caminho. Então, a luz atravessou a córnea, passou pelo humor aquoso, entrou na pupila, passou pelo cristalino, humor vítreo, chegou na retina. Lá na retina ela é fixada. Aí vai para o nervo óptico, que chega até o cérebro,
no córtex visual que vai ser interpretada essa imagem. Então, olha aqui. Córnea, lembra que a córnea é a parte transparente da esclera. Então, vamos fazer o caminho. Córnea, aí atravessou o humor aquoso, que é essa parte, depois a pupila, que fica aqui no meio da íris, então a pupila, aí cristalino, certo? Que vai acomodar se o objeto está perto ou longe, aí aqui corpo vítreo ou humor vítreo, é a mesma coisa, tá? Aí vai chegar até a retina, vai se fixar aqui na retina, aqui tá a fóvea, lembra que tem uma concentração de células chamadas cones, que vai captar as cores, e aí aqui vem o nervo óptico, que é onde tem aquele ponto cego, que aqui não tem célula nenhuma, nem cone, nem cones, nem bastonetes, aí vai passar pelo nervo óptico, que vai levar até o cérebro, tudo bem? Então, esse é o caminho. Então, córnea, humor aquoso, pupila, cristalino, humor vítreo, retina. Aí da retina vai para o nervo óptico e vai para o cérebro. Tudo bem? Agora eu vou falar para vocês de alguns problemas da visão. Existem muitos, então eu vou falar aqui os mais comuns. Miopia. A imagem ela se forma antes da retina. Esse é o problema. Então a pessoa tem dificuldade para enxergar de longe. Então olha só. Aqui é a visão normal. Então, aqui está o objeto, lá a vela. Então, passou por aqui, houve a refração, e aí ela foi fixada na retina de ponta cabeça. Tá ótimo, essa é a visão normal. Olha a pessoa com miopia. Ela vai captar e tá vendo que a imagem se formou antes da retina? Por isso a dificuldade de enxergar de longe. Então, a correção é feita colocando aqui uma lente divergente. Então, a lente do óculos, ela tem que ter esse formato para poder empurrar, vamos dizer assim, essa imagem até a retina. Então, essa vai ser a correção que vai ser feita em pessoas que têm miopia. A hipermetropia é o contrário, a imagem vai se formar depois da retina. Então, a dificuldade é de enxergar de perto. Então, olha aqui, de novo, visão normal, aí olha a diferença. A imagem foi formada atrás da retina. Então, a lente tem que ser totalmente diferente, é uma lente chamada convergente, ó. Porque aí ela vai trazer a imagem de trás para frente e fixar na retina. O astigmatismo, a imagem fica desfocada, tá? Por quê? Porque existe uma irregularidade na córnea. Então, assim, olha, aqui está o objeto, aí ocorreu a refração e ele vai fixar aqui na retina, normal. No caso do astigmatismo, aqui está o objeto, olha como ele veio. Aqui ele se dividiu. Então, esse raio luminoso aqui, ele se divide, então ele chega aqui na retina como duas imagens. Por isso que a pessoa vê assim, olha, embaçado. Então, a correção normalmente é feita por um outro tipo de lente, não divergente, convergente, como eu mostrei para vocês. É uma lente normalmente circular, para poder juntar, vamos dizer assim, esses raios luminosos para chegar até aqui, assim, como ele deveria vir, reto, sem ter essa divisão. Tudo bem? Presbiopia é a dificuldade de enxergar de perto também, como a hipermetropia. Só que a causa é pela perda da elasticidade do cristalino, tá? Normalmente, esse aqui é característico de pessoas com mais de 40, 45 anos, tá? É uma doença característica dessa idade, justamente porque ocorre aqui, olha, aqui está o cristalino, tem essa musculatura, então a pessoa perde essa elasticidade
pela perda dessa função desses músculos. Então, esse cristalino, ele fica meio endurecido. E eu tinha falado para vocês que ele é que acomoda a imagem se está perto ou longe. Então, os raios acabam atravessando a, a retina e se formando aqui atrás, como acontece na hipermetropia. Só que a causa aqui é por conta do cristalino, que perdeu essa elasticidade e ficou duro, tá? Agora, a hipermetropia não tem nada a ver com cristalino, é porque a imagem foi para trás mesmo, entendeu? É por conta do globo ocular, que normalmente é mais curto. Na miopia, o globo ocular ele é muito longo, então a imagem acaba se formando antes. Mas na hipermetropia ele é curto, então a imagem se forma depois. Agora, neste caso, ele dá a mesma sensação de quem tem hipermetropia, porque a pessoa não enxerga de perto. Mas a causa é porque esse cristalino ficou endurecido e ele não acomoda mais a imagem. Tudo bem? A conjuntivite, ite, inflamação, lembra? É uma inflamação da conjuntiva, que pode ser causada por vírus, por bactérias, mas também existem conjuntivites alérgicas à poeira, entendeu? Então não precisa assim necessariamente ser um micro-organismo para ter conjuntivite. Então assim, a conjuntiva ela é uma membrana muito fininha que ela está aqui na frente ainda da córnea e ela está por dentro aqui das pálpebras. Então, isso é uma conjuntiva normal. Quando ela fica inflamada, aí fica desse jeito. Coça, arde, né? E depende se foi por vírus, se foi por bactéria ou se foi poeira, alérgico. Mas ela fica dessa forma e incomoda bastante. O glaucoma é um aumento da pressão dentro do olho, porque o nosso olho tem uma pressão, tá? E essa pressão é controlada pelo humor aquoso. Então, um excesso de humor aquoso provoca uma pressão muito grande nos olhos. Então, olha aqui, ó. Aqui está o humor aquoso, certo? Então, existe essa malha trabecular, aqui, olha, que ela é que drena esse humor aquoso e não deixa ele se acumular. Se ocorrer um problema aqui, nessa malha trabecular e ela entope, ocorre um excesso de humor aquoso. Esse excesso de humor aquoso faz com que a pressão aqui dentro seja aumentada. Então, vai pressionando aqui, olha, todo o globo ocular. E se essa pressão for muito grande, ela vai danificar o nervo óptico, tá? Então, se essa alta pressão danificou o nervo óptico, é um problema muito sério, porque é através do nervo óptico que esse estímulo vai ser levado até o cérebro e ele vai interpretar a imagem. Logo, se você danifica esse nervo óptico, não chega até o cérebro e a pessoa perde a visão. Então, é muito perigoso. O glaucoma realmente leva à cegueira, tá? E a catarata, que é a perda da transparência do cristalino. Então, assim, olha, tem lá o cristalino, que eu já falei para vocês, ele é transparente, a imagem entra aqui, atravessa e chega na retina, normal. No caso da catarata, esse cristalino ele ficou opaco, então ele perdeu a transparência. E aí, os raios luminosos que deveriam chegar aqui, dessa forma, olha, reta, ele se dispersa e a pessoa tem dificuldade de enxergar. E
visual aqui, né? Você consegue perceber um olho com catarata porque ele fica assim, esse branco aqui, que é justamente o que está refletindo do cristalino que ficou opaco. Aí existe a cirurgia, né? Onde eles tiram esse cristalino opaco e eles substituem por um cristalino transparente artificial, tá? Bom, pessoal, então eu termino aqui a aula da visão, né? E aí na próxima aula nós comentamos os outros sentidos que nós não falamos agora nessa, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e um beijão para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.